Parte 1. Introdução, mais o perigo de esperar pela motivação. Você já percebeu como a maioria das pessoas passa a vida inteira esperando o momento certo para agir? Esperando aquela onda de motivação, aquele dia perfeito em que o cansaço vai desaparecer, a inspiração vai bater. Finalmente, elas vão começar a correr atrás dos seus objetivos. Mas aqui está a verdade dura e simples: esse dia nunca chega. Se você continuar esperando se sentir motivado para agir, vai passar anos estagnado. Vai olhar para trás e perceber que poderia ter construído a vida dos seus sonhos, mas ficou sentado, preso no ciclo da procrastinação. E é exatamente sobre isso que Napoleão Hill, autor do clássico Pense e Enriqueça, alertava. O sucesso não é construído em momentos de inspiração, mas sim em hábitos de disciplina diária. Hoje, neste vídeo, vamos explorar como parar de esperar motivação e aprender a se disciplinar para agir agora, mesmo quando não sente vontade. Eu vou te mostrar o passo a passo baseado nos ensinamentos de Napoleão Hill, com exemplos práticos e aplicáveis à sua vida. Se você assistir até o final, vai sair com ferramentas reais para criar uma rotina de disciplina que vai transformar não só os seus resultados, mas também a sua mentalidade. O perigo de esperar motivação. A motivação é como fogo de palha. Ela aparece em pequenas faíscas. Quando você assiste um vídeo inspirador no YouTube. Quando lê uma frase poderosa de um autor famoso. Quando, por alguns minutos, se sente animado com uma nova ideia. Mas logo depois, ela desaparece, e você volta ao mesmo ponto de sempre. Inseguro, procrastinando, preso nas desculpas. Napoleão Hill dizia que a maioria das pessoas fracassa porque espera por algo externo para agir. Um empurrão, um sinal, uma oportunidade perfeita. Mas os verdadeiros vencedores não esperam. Eles agem primeiro e deixam que a motivação apareça como consequência. Pense comigo. Quantas vezes você se sentiu cansado para ir à academia, mas depois que chegou lá e começou a treinar, se sentiu cheio de energia? Isso acontece porque a ação gera motivação e não o contrário. Ou seja, não é esperar a vontade para começar. É começar para que a vontade apareça. Exemplo prático. Imagine um estudante que sonha em passar em uma prova difícil. Ele espera se sentir motivado para abrir o livro, mas todo dia inventa desculpas. Está cansado. Não está no clima. Não tem silêncio em casa. Enquanto isso, outro estudante decide agir mesmo sem vontade. Ele abre o livro por apenas 10 minutos. No início é difícil, mas, pouco a pouco, ele entra no ritmo. No final da semana, ele já estudou horas. A diferença não está na motivação. Está na disciplina de começar. A frase-chave de Napoleão Hill. Hill afirmava: a ação é a verdadeira medida da inteligência. Isso significa que não importa o quanto você saiba, ou o quanto você sonhe. O que realmente muda sua vida é o que você faz, mesmo quando não sente vontade. Conclusão. Na primeira parte deste vídeo, vimos que esperar por motivação é um erro que aprisiona a maioria das pessoas. O segredo é inverter a lógica, agir primeiro, sentir depois. E agora, na próxima parte, vamos dar um passo além. Vou te mostrar como transformar disciplina em um hábito diário, de forma que você não dependa mais de força de vontade. Parte 2. A verdade sobre a motivação. Muita gente acredita que o segredo para alcançar seus objetivos é esperar a tal motivação chegar. Aquela fagulha mágica, um clique interno que, de repente, faz você levantar da cama e agir. Mas a verdade é dura. A motivação é instável.
Ela vem e vai como o vento. Se você depender apenas dela, seus resultados serão igualmente inconstantes. Napoleão Hill dizia que o homem que espera a motivação nunca alcançará nada de grande valor. Porque enquanto você espera sentir vontade, o tempo está passando. Outros, menos preparados que você, mas mais disciplinados, estão avançando. A vida não recompensa quem espera, mas quem age. Pense em quantas vezes você já adiou algo porque não estava no clima ou porque não sentia energia suficiente. Esses momentos são a prova de que a motivação, sozinha, não serve como combustível. O que realmente sustenta a jornada é a disciplina diária. Disciplina é o ato de se comprometer a fazer o que precisa ser feito, independentemente de como você se sente. É levantar cedo quando tudo o que você quer é ficar na cama. É sentar para estudar ou trabalhar mesmo sem inspiração. É ir à academia sem vontade, porque você sabe que a saúde não espera. E aqui está a mágica. Quando você se disciplina, a motivação aparece como consequência, não o contrário. Quando você age, mesmo sem vontade, seu cérebro entende que está avançando. O progresso cria energia. A energia alimenta a confiança. E a confiança gera motivação. É por isso que pessoas bem-sucedidas não se apoiam em sentimentos passageiros. Elas sabem que o verdadeiro poder está em criar rotinas inegociáveis. Não importa se o dia está cinzento, se o corpo está cansado ou se a mente inventa desculpas. Elas agem. Napoleão Hill escreveu que a ação é a medida real da inteligência. Isso significa que pouco importa o quanto você sabe ou o quanto você deseja algo. O que realmente transforma ideias em realidade é a capacidade de se mover, passo a passo, dia após dia. Imagine duas pessoas com o mesmo sonho. A primeira espera sentir motivação para começar. A segunda decide agir hoje, mesmo sem entusiasmo. Quem você acha que alcançará resultados? A resposta é óbvia. Quem age cria momentum. E esse momentum cresce como uma bola de neve. Outro ponto importante é entender que a disciplina não é rigidez, mas sim liberdade. Parece contraditório, mas não é. Pense assim. Quando você tem disciplina, controla seu tempo, sua energia e seus resultados. Você não é refém de humores passageiros. Em vez de viver reagindo ao acaso, você se torna dono do próprio destino. A motivação pode até abrir a porta, mas só a disciplina garante que você continue caminhando até chegar ao objetivo. É como construir uma casa. O entusiasmo pode ajudar no primeiro tijolo, mas só a consistência ergue toda a estrutura. Napoleão Hill acreditava que o sucesso vem para aqueles que estão ocupados demais para procurar por ele. Isso mostra que esperar motivação é perda de tempo. O que você precisa é mergulhar na ação, ocupar-se com seus planos e permitir que a motivação seja um efeito colateral da sua disciplina. Portanto, a próxima vez que você pensar "não estou com vontade", lembre-se. Esse é o exato momento em que você precisa agir. Esse é o divisor de águas entre quem conquista e quem desiste. O segredo não está em esperar se sentir pronto, mas em agir apesar de não estar. No fim das contas, motivação é passageira, mas disciplina é eterna. E é isso que diferencia quem sonha de quem realiza. Parte 3. O poder da consistência silenciosa. Napoleão Hill repetia algo que muitos ignoram. A verdadeira grandeza está em fazer pequenas coisas de forma consistente, mesmo quando ninguém está olhando. Essa frase carrega um peso enorme. A maioria das pessoas espera uma grande explosão de motivação.
Um momento mágico que irá transformar suas vidas de uma vez por todas. Mas a realidade é que a vida se constrói nos detalhes, nos pequenos hábitos, nas escolhas diárias, naquilo que você decide fazer quando não há ninguém aplaudindo. Imagine alguém que quer transformar o corpo. Essa pessoa não precisa de 8 horas de academia em um único dia. Ela precisa de 30 minutos, todos os dias, ao longo de meses. O mesmo vale para quem quer escrever um livro, criar um negócio ou alcançar a liberdade financeira. O segredo não é intensidade isolada, mas sim consistência contínua. Hill dizia que a disciplina é o alicerce sobre o qual todos os sonhos podem ser construídos. E mais, ele lembrava que disciplina não é uma punição, mas um ato de amor próprio. Pense nisso. Quando você se disciplina para dormir mais cedo, não é porque você é duro consigo mesmo, mas porque sabe que amanhã terá mais energia. Quando escolhe economizar ao invés de gastar compulsivamente, não é porque você se priva, mas porque está cuidando do seu futuro. O problema é que a mente busca gratificação imediata. Quer prazer agora. Quer conforto agora. E é aí que entra o verdadeiro teste. Conseguir dizer não ao que rouba o futuro para poder dizer sim ao que realmente importa. Napoleon Hill também falava sobre o poder do hábito. Ele afirmava que uma vez que você repete uma ação diariamente, essa ação deixa de ser um fardo e passa a ser automática. No começo, a disciplina dói. No meio, ela cansa. Mas depois, ela se torna parte de quem você é. Pegue como exemplo Thomas Edison. Ele falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Mas o que o manteve firme não foi inspiração momentânea. Foi disciplina. Foi a decisão de tentar de novo, mesmo quando tudo parecia perdido. Se você aplicar isso em sua vida, perceberá algo extraordinário. Não é preciso mudar tudo de uma vez. Basta começar com uma disciplina pequena, mas diária. Acordar 15 minutos mais cedo para ler um livro. Fazer uma caminhada curta todos os dias. Meditar por 5 minutos ao acordar. Essas pequenas ações se acumulam e transformam completamente quem você é. Hill chamava isso de acumulação de poder pessoal. Cada hábito disciplinado que você desenvolve aumenta sua força de vontade, como se estivesse treinando um músculo invisível. E quanto mais forte esse músculo fica, mais fácil se torna enfrentar desafios maiores. Outro ponto essencial é entender que disciplina não é ausência de prazer, mas troca de prazeres. Você deixa de lado o prazer imediato para conquistar prazeres muito maiores no futuro. Por exemplo, quem se disciplina nos estudos abre portas para carreiras melhores. Quem se disciplina na saúde ganha anos de vida. Quem se disciplina nas finanças conquista liberdade. Mas aqui está a chave. Tudo começa pequeno. Você não precisa mudar sua vida inteira em um só dia. Precisa apenas começar. O progresso é invisível no início, mas inevitável no longo prazo. Napoleon Hill comparava isso ao ato de plantar sementes. Você não planta hoje e colhe amanhã. É preciso regar, cuidar, esperar. E um dia, quase sem perceber, a árvore está lá, dando frutos. A disciplina é esse cuidado diário. É o que transforma intenções em resultados. Por isso, Hill insistia: não espere motivação. Espere apenas por sua própria ação disciplinada. A motivação é como o vento, vem e vai. A disciplina é como a raiz. Se fixa no chão e sustenta a árvore, mesmo em meio a tempestades. Se você entender isso, já estará à frente da maioria.
O mundo está cheio de pessoas que começam animada, se param na primeira dificuldade. Mas aqueles que permanecem firmes, mesmo sem sentir vontade, são os que colhem resultados extraordinários. Para aplicar este princípio na prática, faça o seguinte exercício agora mesmo. Escolha uma área da sua vida em que você deseja melhorar. Defina um hábito simples e pequeno que você pode começar hoje. Comprometa-se a repeti-lo todos os dias, sem desculpas. Lembre-se, não importa quão pequeno seja. Importa apenas que seja diário. Porque, como dizia Hill, o que você faz de forma consistente molda quem você se torna. E quando você perceber, essa disciplina silenciosa terá se transformado em uma força imbatível, conduzindo você para o sucesso inevitável. Parte 4. Transformando disciplina em estilo de vida. Agora que você já compreendeu como despertar a ação diária sem depender da motivação, vamos mergulhar no ponto central que Napoleão Hill tanto enfatizou em suas obras: transformar a disciplina em estilo de vida. Não se trata apenas de cumprir tarefas, mas de moldar a sua identidade para que agir com disciplina se torne automático, natural e quase inevitável. A identidade da disciplina. Pense em alguém que você admira. Pode ser um empreendedor, um atleta ou até uma pessoa próxima a você. O que diferencia essa pessoa não é apenas o que ela faz, mas quem ela se tornou. Hill dizia que o sucesso nasce quando você incorpora hábitos até que eles passem a definir sua identidade. Se você repete diariamente: "Sou alguém que cumpre o que promete", isso não é apenas uma frase, é uma autoproclamação de quem você é. E quando a sua mente aceita essa identidade, suas ações seguem automaticamente. Rotinas que se sustentam. A disciplina não precisa ser pesada ou sacrificante o tempo todo. O segredo é criar rituais simples e consistentes, que funcionem mesmo nos dias ruins. Por exemplo, se deseja escrever um livro, comprometa-se a escrever apenas 10 minutos por dia, mesmo cansado. Se deseja melhorar a saúde, caminhe 15 minutos, mesmo que não consiga ir à academia. Esses pequenos compromissos, repetidos, criam um senso de continuidade que Hill descreveu como o poder do hábito inquebrável. A batalha da vontade versus ambiente. Muitas pessoas acreditam que disciplina é apenas força de vontade. Mas Hill já alertava: seu ambiente molda mais o seu comportamento do que sua motivação momentânea. Quer desenvolver disciplina? Ajuste o ambiente. Coloque alarmes visíveis que lembram você do compromisso. Retire distrações do local onde trabalha. Cerque-se de pessoas que já vivem no padrão de disciplina que você busca. Um exemplo claro: se você quer economizar dinheiro, mas todos os dias se encontra com pessoas que só falam em gastar, seu ambiente vai trabalhar contra você. Disciplina exige não apenas esforço interno, mas também ajustes externos. O poder da autovigilância. Napoleão Hill recomendava uma prática chamada autovigilância constante. Ele dizia: aquilo que você não mede, não melhora. Você pode aplicar isso à disciplina de forma simples. Mantenha um diário de hábitos. Marque um X no calendário sempre que cumprir a rotina. Reflita semanalmente sobre o que funcionou e o que precisa mudar. Essas pequenas formas de monitoramento criam responsabilidade pessoal, algo que Hill considerava essencial para construir o sucesso. Superando as quebras.
É importante lembrar, todos falham em algum momento. A disciplina não é sobre nunca errar, mas sobre não permitir que uma falha se torne desistência. Se você perdeu um treino, volte no dia seguinte. Se quebrou a dieta, retome na próxima refeição. Se procrastinou um projeto, volte e dê o primeiro passo novamente. Hill afirmava: a derrota temporária não é fracasso, mas apenas uma lição no caminho do triunfo. Ou seja, disciplina também é resiliência. Recompensas do caminho. Com o tempo, a disciplina se torna prazerosa. No início, parece uma luta contra si mesmo. Mas ao persistir, você começa a colher resultados visíveis. Melhor saúde, mais energia. Avanços em projetos longamente adiados. Confiança pessoal ampliada. Essas recompensas retroalimentam sua disciplina. Você percebe que vale a pena. Hill chamava isso de o ciclo virtuoso da persistência. Quanto mais você age, mais resultados colhe. Quanto mais resultados, mais motivado você se sente. Conclusão da etapa. Transformar a disciplina em estilo de vida significa não depender do acaso, nem do humor do momento, mas sim construir uma identidade, ajustar o ambiente e aceitar que falhas são parte do processo. Ao viver dessa forma, você não apenas alcança metas, mas se torna alguém que inspira outros, exatamente como Napoleão Hill acreditava que todo indivíduo poderia ser. Parte 5. Conclusão. Chegamos ao ponto crucial desta jornada. Entender que a disciplina diária é a ponte invisível entre o sonho e a realização. Não são as ideias que mudam o mundo, mas sim as ações consistentes, muitas vezes pequenas, repetidas todos os dias. Napoleão Hill repetia incansavelmente que a diferença entre aqueles que vencem e aqueles que ficam pelo caminho está na capacidade de manter o foco quando a motivação desaparece. Se você observar qualquer pessoa de sucesso, de empresários a atletas, de artistas a cientistas, todos têm algo em comum: um sistema de disciplina pessoal. Eles não deixam que suas emoções ditem suas ações. Eles criam estruturas, rotinas e hábitos que os empurram para frente, mesmo nos dias em que não querem levantar da cama. E aqui está a grande verdade: você não precisa esperar se sentir motivado para agir. A motivação é passageira, volátil, instável. Mas a disciplina, quando construída, torna-se parte de quem você é. Ela te leva a agir mesmo sem vontade, porque você sabe que cada passo, por menor que pareça, é um tijolo colocado no edifício da sua vida. Pense nisso. Quantas vezes você desistiu de algo porque estava esperando o momento certo? Quantas vezes deixou um projeto morrer porque dependia de sentir aquela faísca inicial todos os dias? A vida não recompensa quem apenas deseja, mas sim quem constrói. O que você precisa fazer a partir de hoje é simples, mas não fácil. Pare de esperar motivação e comece a se disciplinar para agir agora. Escolha uma área da sua vida que precisa de mudança. Não espere segunda-feira. Não espere o próximo ano. Não espere um sinal do universo. Comece hoje. Crie um plano. Quebre-o em passos pequenos e comprometa-se com eles diariamente. Lembre-se: a disciplina começa com decisões pequenas. O segredo é a consistência, não a intensidade. O verdadeiro poder está em agir mesmo quando você não sente vontade. Napoleão Hill acreditava que o ser humano é capaz de se reprogramar completamente através do hábito e da repetição.
É assim que a mente subconsciente aceita novas verdades e transforma sonhos em realidade. Cada ato de disciplina é uma mensagem clara para o seu cérebro. Eu estou no controle da minha vida. E agora eu quero te desafiar. Não apenas ouça esse vídeo e siga com a sua vida como se nada tivesse mudado. Pegue esse conhecimento e aplique. Hoje mesmo. Escolha um objetivo e dê um passo concreto em direção a ele. Se você quer construir disciplina verdadeira, escreva aí nos comentários. Eu escolho agir agora. Esse simples ato já é o início do seu compromisso com você mesmo. O sucesso não é para os que esperam, mas para os que agem. E lembre-se, a sua vida está esperando você tomar uma decisão hoje. Não espere motivação. Discipline-se. Haja. O seu futuro começa agora. Se você quer continuar recebendo mensagens inspiradas em Napoleão Hill e nos maiores pensadores da história, clique em inscrever-se e junte-se a essa comunidade de pessoas que escolheram viver de forma extraordinária. Porque aqui, juntos, vamos transformar conhecimento em ação, e ação em resultados reais. Então me diga, você vai esperar? Ou vai agir agora?